Opa, beleza? Aqui é o Thiago. Hoje eu vou estar falando da classe Alarme Manejo, tá? Pra gente estar fazendo nossa aplicação executar aí no background, por exemplo, esse é um exemplo, sem o usuário saber e podendo fazer ela executar nesse mesmo horário, ou então de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, todos os dias, perfeito? Não adianta nada que eu mostrar o blog que eu falo sobre desenvolvimento web, Android, avaliação de site. Se você curtiu, só dá um like aí. Eu também estou no YouTube colocando vídeo todos os dias, tá? Também tem a app do blog. Enfim, vamos ao que interessa. Aqui é a página da classe Alarme Manejo no site oficial do Android, tá? Se você quiser se aprofundar, tá aí todo o conteúdo. E tem umas dicas também, tá? De quando utilizar ou não, tá? O Alarme Manejo, perfeito? Vamos logo pro nosso projetinho aqui, perfeito? Aqui tá nosso layout, bem simples. Eu nem mudei o tipo do layout porque a gente não vai utilizar, tá? Só coloquei aqui o teste view exemplo do Alarme Manejo, perfeito? Como de praxe. E só notar uma coisa, que tá na nossa atividade principal, onde vai estar o Alarme Manejo, perfeito? Só notar uma coisa que eu já implementei aqui, tá? Deixei implementado o Broadcast Save, tá? E o Notification, perfeito? Por quê? Porque vou fazer esse, eu acho que vai ficar melhor, né? Trabalhar com os três juntos, porque o Alarme Manage sozinho ele não tem muita funcionalidade, né? Então, quando entrar aqui, quando o RCE for chamado, no caso a gente vai enviar o Alarme Manage que ele faz é enviar uma intent, tá? A gente vai enviar uma intent em que essa intent vai ter uma mensagem que esse broadcast recebe ela, tá? Ele responde por ela, perfeito? Então a gente vai entrar no onSave, tá? Que é o único método broadcast que a gente tem que implementar, perfeito? E vamos printar no nosso logcat, tá? O alarme, perfeito? Esse texto aí. E vamos chamar uma notificação, tá? Que vai aparecer aqui, ó, no nosso smartphone, perfeito? No nosso emulador aqui, que eu acabei apertando aqui sem querer. Perfeito, aqui tá a notification, tá? E o broadcast receive. Não vou falar nada sobre eles porque eu já fiz um vídeo para cada um, perfeito? E nem do logcat, que eu também já fiz um vídeo do logcat, perfeito? Do logcat, ok? Aqui tá nosso Android Manifest. Eu já coloquei aqui, ó, o broadcast receive, perfeito? Já setei ele aqui com intent filter e com a ação personalizada, tá? Alarme disparado, que vai estar no nosso intent do nosso alarme lá, tá? Esse broadcast vai tá respondendo essa ação. E uma categoria default, tá? Não vou entrar nos pormenores porque eu já falei de broadcast no outro vídeo, vou deixar ali embaixo, perfeito? E só ressaltando também na questão da notificação, eu já coloquei a permissão de vibrar, deixar o dispositivo vibrar, perfeito? Que no nosso caso aqui a gente não vai ter essa visão, tá? Do nosso emulador vibrando, ou então do nosso emulador tocando, tá? Por causa que o notification aqui é basicamente o mesmo código do último vídeo que eu fiz sobre notification, perfeito? Então já deixei o vibrar e o ringtone aqui, mas a gente não vai ver isso. Mas para vibrar, lembrando que tem que pedir permissão, perfeito? Ok, vamos voltar aqui no nosso main activity e vamos começar a trabalhar com o nosso alarme. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir uma intent, tá? Intent que vai ter a mensagem que vai ser enviada, perfeito? Então coloquei intent, perfeito? New intent, nossa mensagem é alarme disparado, tá? Alarme disparado. Então a gente vai precisar de um pend intent, tá? Pend intent, porque nossa intent vai ficar pendente, tá? Ela vai ser ativada depois com o envio do alarme, perfeito? Então aqui, ó, pend intent, perfeito? A gente dá um get broadcast, porque a gente vai ativar agora um broadcast, tá? O contexto é o contexto em que essa intent vai estar sendo manipulada, vai ser enviada, tá? Essa mensagem via pend intent, que é esse contexto aqui dessa atividade, então se dá um this, perfeito? Request code, código de requisição, segundo a literatura que eu acompanho, não está sendo utilizado ainda pelo Android, então zero, perfeito? Ou então não tem uma utilização muito útil, perfeito? A nossa intent aqui, tá? E a flag você ter uma configuração a mais, tá? Nosso page intent. No nosso caso aqui, vamos colocar zero que a gente não vai utilizá-la agora, perfeito? Ok. Segunda coisa que a gente tem que definir, segunda não, a terceira, é um calendário, tá? A gente vai ter que trabalhar com um calendário. Eu trabalho com um calendário, você pode colocar o tempo na mão direto, pra gente trabalhar com milissegundos, porque o alarme ele é disparado, a gente vai ter que definir esse tempo de disparo dele em milissegundos, perfeito? Então a gente vai setar um calendário aqui, tá? Calendário que é uma classe do Java mesmo, tem nada a ver com Android, perfeito? Vamos dar um get instance aqui pra gente pegar uma instância do calendário e pra gente trabalhar com milissegundos, tá? Set time time milis, perfeito? Então a primeira coisa aqui, pra gente definir o tempo de disparo, né? A hora que vai ser disparado o alarme. A gente tem que pegar o tempo atual, tá, do sistema. Só que a gente tem que pegar em milissegundos. Como é que a gente faz isso? System, tá? System, .current time milis, perfeito. A gente pega o tempo atual em horas, dias, seja o que for, tudo em milissegundos e coloca aqui na nossa variável C, perfeito? E agora a gente vai acrescentar, tá, um tempo a mais para a gente poder ver. A gente tem um delay, tá, ter a aplicação aparecer e tudo mais,
para depois parar o alarme. Por quê? Porque a gente está colocando no onCreate, né? O onCreate ele não é o método de ciclo de vida que ainda permite o usuário estar na tela, tá? O usuário só vai estar na tela quando tiver no onResume, perfeito? O onCreate é bem antes, é o primeiro a ser chamado. Então vamos chamar aqui, ó, c.add, tá? Vamos colocar uns 3 segundos a mais. Como a gente faz? A gente usa o add, a gente define como é segundos, a gente tem que dar aqui, ó, acessar a constante, tá? Second, perfeito? A gente está avisando que a gente vai colocar aqui, o número que a gente vai colocar aqui inteiro é segundos, então a gente coloca aqui 3 segundos. Perfeito. E agora sim a gente vai trabalhar com alarme, tá? A gente vai instanciar, tá? Um alarme manage, tá? Pegar uma instância de alarme manage, perfeito? Alarme. Vamos pegar aqui, ó. Vamos dar um get, um cache aqui, porque na verdade o alarme é um recurso do sistema, então a gente vai pegar ele via sistema, perfeito? Alarme. Opa. Manager, tá? Então a gente faz aqui, get system service, perfeito? Então, a constante, tá? Que é de contas, que vai nos dar o acesso ao Alarm Manager, que é Alarm Service. Vamos só importar aqui e importar em cima também, né? As classes. Perfeito? E agora sim, a gente vai disparar o alarme, né? Definir o alarme. Como a gente faz isso? A gente tem 3 métodos muito importantes, tá? Tem vários, mas tem 3 que são muito importantes no alarme, que é o set repeating e o cancel, tá? A gente vai utilizar o set aqui, o set repeat você já deu a entender que é repetição do alarme, perfeito? Do jeito que a gente vai rodar nesse primeiro exemplo aqui, ele vai repetir uma vez só, depois a gente volta e faz ele ficar repetindo, perfeito? Vai rodar uma vez só, aliás. Perfeito, alarme manejo, primeiro parâmetro, o tipo de alarme. Se é um alarme que vai funcionar só quando o celular estiver ativo, a tela estiver ali com brilho, ou se é um alarme que vai funcionar também quando o celular estiver hibernando. Eu acho que não faz muito sentido você utilizar o alarme só quando a tela estiver ali ativa. O smartphone ou o dispositivo mobile, qualquer tablet, estiver ativo. Então vamos setar aqui um que vai funcionar sempre, tá? Menos quando ele está desligado. Quando está desligado ele não funciona. Que a gente vai acessar uma constante, tá? Da classe Alarm Manager. Alarm Manager, perfeito? Que se chama RTC. Opa! RTC Wake Up. Aquela outra variação é só RTC, perfeito? E aqui o tempo está em milissegundos. Get time millis, perfeito? E aqui o nosso pend intent, perfeito? Só lembrando que eu citei que o método cancel também é importante. Ele é importante porque ele libera recurso. Quando a gente está trabalhando com o dispositivo mobile é muito importante, tá? A gente liberar recurso. Eles são muito escassos nesse requisito, tá? É muito limitado. Então a gente vai liberar recurso acessando, tá? O método onDestroy do ciclo de vida da atividade, perfeito? Tá aqui, ó, public void onDestroy. Não esquecer de jogar o trabalho para a classe Py, tá? Super.onDestroy, tá? Senão vai dar exceção. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente cancela um alarme, né? Cancela e libera recurso. A gente cria uma penitente com as mesmas configurações da penitente que a gente criou para lançar o alarme. Então a gente acessa, para evitar a fadiga, eu estou copiando aqui, acessa o alarme de novo via serviço do SO, perfeito? Então a gente chama o método alarme.cancel, método cancel com a penitente, perfeito? Que aí ele vai cancelar. Opa, escrevi errado aqui. Perfeito, tá? Definimos tudo aqui, definimos o alarme. Perfeito, agora é só executar. Vamos deixar logo que a gente amostra aqui, em script, tá? O que vai acontecer? Vai aparecer uma mensagem aqui, tá? De notificação, por causa que a gente está utilizando o Broadcast Notification em paralelo, perfeito? Então, a gente vai ver aqui no Logcat também uma outra mensagem, perfeito? Só lembrando que o alarme que ele vai fazer, a gente está colocando tudo na mesma classe aqui, né? Exemplo, alarme, manage BN de Broadcast Notification, perfeito? A gente está fazendo tudo na mesma classe aqui, mas não tinha necessidade de fazer isso, perfeito? Eu vejo uma coisa muito improvável você utilizar um alarme que vai ativar uma atividade de outra app. Eu acho que o alarme está muito vinculado à sua aplicação, né? Enfim, mas pode acontecer. O que ele vai fazer? Ele vai enviar uma mensagem broadcast, tá? Todas as aplicações vão ver essa mensagem, tá? Todas as aplicações do Android. Só que somente as que respondem a essa mensagem aqui, ó, alarme disparado, é que vão fazer alguma coisa. No caso, essa broadcast nossa aqui está definido aqui no manifest, tá? Que ela responde, tá? A gente vem aqui, ó, que ela responde essa mensagem, alarme disparado. Novamente não vou entrar nos detalhes de broadcast notification porque eu já fiz vídeo e vou deixar o link embaixo, perfeito do post. Enfim, vamos executar agora.
Tá lá, tá? Vamos olhar a notificação aqui, ver se vai acontecer. Perfeito, notificação gerada, tá? Se a gente clicar nela, a gente vai acabar abrindo a mesma atividade aqui, tá? Que é do Xamã Activity, perfeito? Vamos só olhar aqui. Notificação tá aí gerada, tá? E agora a gente vem aqui no log, ó, você vê que ele literalmente chamou, tá? O broadcast respondeu a mensagem, perfeito? E foi chamado. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar com repetição, repetição, mole. Repetição, tá? É só a gente vir aqui, ó. Vamos colocar um R, dar um Ctrl espaço, tá? Aquele completo pra gente, o Eclipse. Vamos apagar essa parte aqui. A gente tem que colocar um parâmetro a mais, tá? Você segue esses dois primeiros parâmetros aqui, depois esse segundo aqui, que é o tempo de início, tá? Que é onde vai começar o alarme. A gente coloca um que é o tempo de repetição, o delay de repetição. Por exemplo, ele rodou agora e vamos colocar aqui daqui 5 minutos ele tem que rodar de novo, tá? Só que a gente vai colocar aqui daqui 5 segundos ele tem que rodar de novo. 5 segundos é 5.000 milissegundos, perfeito? A gente define milissegundos, perfeito? Ok, aqui agora já está repetindo, ok? Só que só tem um detalhe. Não faz sentido a gente destruir, né? Perfeito? Não faz sentido nenhum a gente destruir. E também, porque se você está pedindo para repetir, às vezes, perdão, né? Pode ter sentido que você queira que fique repetindo só quando o usuário está com a aplicação aberta. Mas provavelmente isso não vai acontecer, né? Mas enfim, vamos comentar essa parte aqui. E outra coisa, a gente tem que verificar, porque o que acontece? Quando o alarme, ele não precisa da sua aplicação para estar executando, tá? Ele começou a executar, você pode deixar ele executando para sempre agora. O que a gente pode fazer? Aliás, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar se esse alarme já não está executando, tá? Então como é que a gente faz isso? Vamos criar um macetinho aqui, ó. Boolean, um verificador, vamos chamar de alarme ativo, tá? A gente então vai fazer o quê? A gente vai acessar a nossa page intent de novo, né? Page intent. Opa, é só essa parte aqui. Vamos perguntar se é nulo, tá? Que vai responder aqui, vai falar se é nulo ou não, vai com um true ou um false. Aqui na intent, vamos pegar aqui. Perfeito. Aqui a gente está fazendo o quê? Do jeito que está aqui, a gente está criando, tá? A gente está pegando uma nova instância de page intent, tá? Para a gente utilizar. Nunca vai ser nulo. Só que agora que a gente vai setar a flag, tá? A flag que eu falei lá atrás, que a gente vai setar a flag de verificação, que na verdade ela não tem nada de verificação, né? O nome dela é outro. É esse aqui, ó, flag no create. Quando a gente fala no create, a gente está falando que é para verificar se essa page intent já existe, tá? E se o nosso alarme está lá, ativo, ele vai ter nossa page intent, perfeito? Essa page intent aqui configurada. A gente tem que usar exatamente a mesma configuração, só na flag que muda, tá? Para a gente não criar e verificar se ela já existe, perfeito? E aí ele vai falar se ela já existe ou não. Se for nulo, tá? Quer dizer que ela não existe. Mas se não for nulo, quer dizer que ela já existe, a gente não tem necessidade de construí-la de novo, né? Então a gente vai verificar aqui if, tá? Vamos colocar mais um encadeamento aqui. Opa. Vamos verificar se ela é true. Se for true, quer dizer que é nulo, tá? Vamos aproveitar e vamos colocar um log aqui. Log.i. Eu já tenho um filtro script. Novo alarme. Alarme. E vamos colocar um else só por causa do próximo log que a gente vai imprimir. Alarme já ativo. Já ativo. Perfeito, a gente só tem que importar a classe aqui agora, tá? Ok. Agora tá. Vamos repetir, vamos ficar repetindo, tá? Quando é útil? Por exemplo, você pode botar para repetir de 24 em 24 horas, definir em milissegundos, claro. Você quer que sua aplicação, por exemplo, todo dia, 2 horas da matina, ela faça algum registro, ela pegue alguns dados do usuário e envie para o seu banco de dados, para você fazer um estudo aí, um data mining, sei lá. Enfim, é para esse tipo de coisa assim e tal. Então você pode fazer o seu alarme ficar rodando de 5 em 5 minutos, tá? Enviando, por exemplo, o posicionamento do usuário atualmente, perfeito? Ok, comentamos aqui a parte de destruição, tá? Vamos rodar agora. Vamos limpar o logcat aqui, tá? E o que pode acontecer muito provavelmente é de ele ir direto para cá, vir direto para cá, ó. Tá? Ou não. Pera aí, vamos abrir aqui? Não vai se a gente fizer isso daqui, ó. A gente vai destruir o alarme. Tá? Porque lá a gente destrói, não destrói, né? Destrói o alarme. Vamos tirar essa notificação aqui. Só um detalhe que você for testar aí, opa. A notificação, por ela ser a mesma, é até uma coisa inteligente do Android,
E a gente vai ficar disparando notificação toda hora, só que só vai aparecer uma vez aqui, perfeito? E aqui no log vai aparecer vários alarme, 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 que tá aqui, ó. Por que isso vai acontecer? Porque o Android ele não vai criar duas notificações idênticas. Ele sabe que já tem uma notificação com as mesmas configurações lá, ele não vai permitir isso, tá? Mas a gente vai continuar chamando, não tem problema, perfeito? Só pra gente testar aqui. Vamos executar, perfeito? Pra ver o que vai acontecer. Perfeito, tá lá. Vamos olhar aqui notificação. Notificação gerada, perfeito. Vamos vir aqui agora no log. E já tá lá, ó, alarme, novo alarme, alarme. Vai tocar outro alarme aqui, ó. Outro alarme. Vamos sair da aplicação, ó. Quando eu apertar voltar aqui, literalmente a gente saiu da aplicação, perfeito? Ela foi a atividade, a última atividade que foi disparada, foi tirada da pilha de atividades do Android, perfeito? E o alarme tá lá disparando ainda, ó. A prova de que ele não precisa da aplicação aberta. E aí ele vai ficar para sempre, até o usuário rebootar, tá? O sistema. O alarme ele fica até o usuário, se o usuário reiniciar o dispositivo dele, ele fica lá ainda, tá? Não fica lá, aliás. É a única forma de literalmente desligar o alarme. Enfim, vamos voltar aqui em Home. E vamos aqui acessar nossas atividades, nossas aplicações, aliás. E vamos vir aqui, ó, vamos abrir de novo exemplo, alarme, manejo IBM. De novo a aplicação para ver qual é a mensagem que ele vai mostrar, se ele vai criar um novo ou não. Não criou um novo, ó. Alarme já ativo. O alarme já estava ativo, então a gente não criou um novo, perfeito? Conforme eu falei, o alarme ele é destruído quando se reinicia o dispositivo mobile, tá? Como é que então a gente vai fazer se o usuário... Isso é muito comum o usuário reiniciar o dispositivo dele. E a gente está precisando que a nossa aplicação fique rodando, por exemplo, de 10 em 10 minutos. Se ele reiniciar, teoricamente não vai rodar mais de 10 em 10 minutos, a não ser que ele abra de novo, tá? A aplicação. Mas não precisa de fazer isso. Se você ver lá no vídeo do broadcast, eu comento sobre a gente pegar a mensagem de boot, tá? Quando o sistema do usuário reinicia, o Android ele manda uma mensagem broadcast de boot. Tem como a gente pegar essa mensagem, tá? A gente tem que pedir uma permissão, perfeito? É bem simples, a gente pede uma permissão e faz o broadcast ouvir essa mensagem. Eu chego a comentar isso lá no vídeo. A gente pega essa mensagem, tá? Então a gente, no broadcast, a gente restarta o alarme, perfeito? A gente pode restartar o alarme. Então, acabou essa falha de que nosso alarme vai parar de funcionar quando o usuário rebootar o dispositivo dele, tá? É só colocar um broadcast lá. Então você é um exemplozinho aqui trabalhando no broadcast e notification e o alarme, perfeito? Para mim, o grande concorrente do alarme é o GCM, só que o GCM tá depreciado, eu não sei dizer porquê. O GCM basicamente é você enviar uma mensagem, o usuário baixou seu app, quando ele baixou seu app, você cria um script em que a gente vai pegar via GCM um identificador único do usuário, perfeito? Então a gente vai enviar para o seu servidor web, tá? Imaginando que você tem que ter um servidor web nesse caso, que você vai guardar todos os identificadores únicos dos usuários que baixaram o seu app. E você vai, então, quando você enviar uma mensagem, no meu caso, o app do blog aí faz isso. Quando eu crio um post, eu pego todos os identificadores únicos que eu tenho gravado no meu BD e mando essa mensagem, de novo post, para o servidor do Google, tá? Para o servidor do Google, que ele tem um link aberto com o seu Android aí. Para o servidor do Google, junto com os IDs, perfeito? E ele pega todos esses IDs, ele é único, tá? Para cada smartphone, ou tablet, perfeito? E envia para todo mundo essa mensagem, tá? Esse é o GCM. Você com o alarme ia fazer o quê? Você ia fazer seu alarme ficar escutando disparando de 5 em 5 minutos, por exemplo, e na hora que ele disparasse, você ia disparar e enviar uma mensagem que um broadcast receive seu ia ler, e nesse broadcast receive você ia executar um service, que você ia no servidor web, perfeito? E lá no servidor web você ia ativar, você ia verificar se tem alguma atualização. Se tiver alguma atualização, na hora da volta você ia ver isso numa lógica interna, tá? No seu app. E então você ia gerar ou não uma notificação de acordo com a atualização, perfeito? Eu vou ficando por aqui, o projetinho vai ficar embaixo, tá? Esse é o Alarm Manager, ele já é como que eu já passei no post, já dá no blog, já dá para fazer uma aplicação com notificação e tudo mais, perfeito? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, o projetinho vai ficar embaixo para hoje. Valeu, obrigado e tchau.